Estimados padres cardeais, queridos irmãos no episcopado, amados irmãos e irmãs, neste dia, no qual posso pela primeira vez tomar posse da cátedra do Bispo de Roma como sucessor de Pedro, é o dia em que na Itália a Igreja celebra a festa da Ascensão do Senhor. No centro deste dia encontramos Cristo. É só graças a Ele, graças ao mistério da sua elevação, conseguimos compreender também o significado da cátedra, que é, por sua vez, o símbolo do poder e da responsabilidade do bispo. O que nos quer dizer então a festa da Ascensão do Senhor? Não nos quer dizer que o Senhor foi para um lugar distante dos homens e do mundo. A ascensão de Cristo não é uma viagem no espaço em direção aos astros mais remotos, porque no fim, também os astros são feitos de elementos físicos como a Terra. A ascensão de Cristo significa que Ele não já pertence ao mundo da corrupção e da morte, que condiciona a nossa vida. Significa que Ele pertence completamente a Deus. Ele, o Filho Eterno, guiou o nosso ser humano até a presença de Deus. Levou consigo a carne e o sangue numa forma transfigurada. O homem encontra espaço em Deus através de Cristo. O ser humano foi conduzido até ao interior da própria vida de Deus. E dado que Deus abraça e ampara toda a criação, a ascensão significa que Cristo não se afastou de nós, mas que agora, graças ao seu ser como o Pai, está próximo de cada um de nós, para sempre. Cada um de nós podemos chamá-lo por tu. Todos os podem chamar. O Senhor ouve-nos sempre. Podemos afastar-nos dele interiormente, podemos viver voltando-lhe as costas, mas ele espera-nos sempre e está sempre perto de nós. Das leituras da liturgia de hoje, aprendemos também algo mais sobre a solidez com que o Senhor realiza este seu estar perto de nós. O Senhor promete aos discípulos o Espírito Santo. A primeira leitura que escutamos diz-nos que o Espírito Santo será força para os discípulos. O Evangelho acrescenta que será guia para a verdade total. Jesus disse tudo aos seus discípulos, sendo Ele próprio a palavra viva de Deus. E Deus não pode dar mais do que a si próprio. Em Jesus, Deus doou-se a nós completamente, isto é, deu-nos tudo. Além disso, ou paralelamente a isso, não pode haver outra revelação capaz de comunicar em maior medida ou de completar, de certa forma, a revelação de Cristo. Nele, no Filho, tudo nos foi dito, tudo nos foi dado, mas a nossa capacidade de compreensão é limitada. Por isso, a missão do Espírito Santo é introduzir a Igreja da maneira sempre nova, de geração em geração, na grandeza do mistério de Cristo. O Espírito nada acrescenta de novo, nem de diverso ao lado de Cristo. Não há qualquer revelação pneumática ao lado da de Cristo, como dizem alguns, nenhum segundo nível da revelação. Não. Receberá do que é meu, diz Cristo no Evangelho. E como Cristo diz apenas aquilo que sente e recebe do Pai, assim o Espírito Santo é intérprete de Cristo. Receberá do que é meu. Não nos conduz a outros lugares distante de Cristo, mas conduz-nos cada vez mais dentro da luz de Cristo. Por isso, a revelação cristã é, ao mesmo tempo, cada vez mais antiga e nova. Por isso, tudo nos é sempre e já é doado. Ao mesmo tempo, cada geração, num encontro inexorável com o Senhor, encontro mediado pelo Espírito Santo, aprende sempre algo novo. Assim, o Espírito Santo é a força através da qual Cristo nos faz experimentar a sua proximidade. Mas a primeira leitura diz-nos também uma segunda palavra: sereis minhas testemunhas.
Cristo ressuscitado precisa de testemunhas que o encontraram, de homens que o encontraram intimamente através da força do Espírito. Homens que, por assim dizer, tendo feito a experiência direta com ele, o poder testemunhar. Foi assim que a igreja, a família de Cristo, cresceu de Jerusalém, até aos extremos confins da terra, como diz a leitura. Através das testemunhas foi construída a igreja, começando por Pedro e por Paulo e pelos 12, alcançando todos os homens e mulheres que, repleto de Cristo, no decorrer dos séculos, acenderam e acenderão novamente de forma sempre renovada a chama da fé. Cada cristão, a seu modo, pode e deve ser testemunha no Senhor ressuscitado. Quando lemos os nomes dos santos, podemos ver quantas vezes eles foram e continuam a ser, em primeiro lugar, homens simples, homens os quais emanavam e emanam uma luz resplandecente, capaz de guiar até Cristo. Mas esta sinfonia é dotada também de uma estrutura bem definida. Aos sucessores dos apóstolos, isso é, aos bispos, compete a responsabilidade pública de fazer com que a rede deste testemunho permaneça no tempo. No sacramento da ordenação episcopal, são-lhes conferidos o poder e a graça necessária para este serviço. Nesta rede de testemunhas, compele ao sucessor de Pedro uma tarefa especial. Foi Pedro quem expressou primeiro, em nome dos apóstolos, a profissão de fé. Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta é a tarefa de todos os sucessores de Pedro, ser a guia na profissão de fé em Cristo, o Filho do Deus vivo. A Cátedra de Roma é, em primeiro lugar, a cátedra desse credo. No alto desta cátedra, o bispo de Roma deve repetir constantemente: Jesus é o Senhor. Como escreveu Paulo nas suas cartas aos Romanos e aos Coríntios. Aos Coríntios, com particular ênfase, disse: embora haja pretensos deuses, quer no céu, quer na terra, para nós um só é Deus, o Pai, e um só é o Senhor, Jesus Cristo, por meio do qual tudo existe e mediante a qual nós existimos. A Cátedra de Pedro obriga todos os que delas são titulares a dizer, como já fez Pedro no momento de crise dos discípulos, quando muitos queriam afastar-se: a quem iremos nós, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Por isso, nós cremos e sabemos que Tu és o Santo de Deus. Aquele que se senta na cátedra de Pedro deve recordar as palavras que o Senhor disse a Simão Pedro durante a última ceia: e tu, uma vez convertido, fortalece os teus irmãos. Aquele que é titular do ministério petrino deve ter a consciência de que é um homem frágil e débil, como são frágeis e débeis as suas próprias forças, constantemente necessitado de purificação e de conversão. Mas ele também pode ser a consciência de que o Senhor lhe vem a força para confirmar os seus irmãos na fé e mantê-los unidos na confissão de Cristo crucificado e ressuscitado. Na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, encontramos a narração mais antiga que possuímos da ressurreição. Paulo recorreu fielmente das testemunhas. Essa narração fala primeiro da morte do Senhor pelos nossos pecados, da sua sepultura, da sua ressurreição, ao terceiro dia, e depois diz: apareceu a Cefas e depois aos 12. Assim, mais uma vez, é resumido o significado do mandato conferido a Pedro até o fim dos tempos: ser testemunhas do Cristo ressuscitado. Queridos romanos, agora eu sou o vosso bispo. Obrigado pela vossa generosidade, obrigado pela vossa simpatia, obrigado pela paciência que tendes comigo. Como católicos, de certo modo, todos somos também romanos. Com as palavras do Salmo 87, o hino de louvor a Sião, mãe de todos os povos, cantava Israel e canta a igreja. De Sião há de dizer: todos lá nascemos.
De igual modo, também nós podemos dizer, como católicos, de certa forma, todos nascemos de Roma. Assim desejo procurar ser, de todo o coração, o vosso bispo, o bispo de Roma. E todos nós desejamos procurar ser cada vez mais católicos, cada vez mais irmãos e irmãs na grande família de Deus, aquela família na qual ninguém é estrangeiro. Por fim, desejo agradecer de coração ao vigário para a Diocese de Roma, querido Cardeal Camilo, aos bispos auxiliares e a todos os seus colaboradores que, como fiéis, oferecem os seus contributos para construir aqui a casa viva de Deus. Amém.